Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos ficar ainda em silêncio, vamos ficar com os olhos fechados. Esse louvor falar calma no nosso coração. Nesse mundo tão atribulado, nesse mundo tão complicado, que nós precisamos é de paz. Então vamos colocar a nossa vida no altar de Deus nesse momento. Senhor amado, nós te pedimos acalma o nosso coração neste momento, que nós possamos verdadeiramente sentir paz, que nós possamos verdadeiramente sentir tranquilidade. Nós necessitamos da tua paz, necessitamos da tua tranquilidade, que neste momento agora, Pai amado, nós possamos nos acalmar, toda preocupação, toda ansiedade, todo o estresse, todo o nervosismo, tudo aquilo, Pai amado, que porventura possa tentar roubar a nossa paz, que seja retirado de nós agora, pelo poder do nome de Jesus. Opera, Pai amado, o teu sobrenatural sobre nossas vidas. Nós necessitamos de Ti, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Coloque aquele fundo musical para nós, pastor Ismael. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 103, versículo 13. Salmos 103, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: como o Pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Amém? Feche teus olhos. Senhor amado, nós confiamos e cremos na Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia, sem completar, Pai amado, os Teus propósitos. Por isso agora, Pai amado, neste momento, acalma o nosso coração, tira toda e qualquer distração, que o homem desapareça e que Cristo cresça, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais. Quem é pai aqui, levanta a mão. Amém. É um desafio ser pai no dia de hoje. Tem pessoas aqui, pessoas que estão nos ouvindo, que tiveram excelente pai. Tem outros que tiveram um pai ausente, um pai que não foi presente. Tem outros que tiveram um pai agressivo, abusivo. Então fica difícil também para essas pessoas compreenderem esse dia. Havia um filho, um homem, e ele estava lembrando dos dias que ele passou junto com seu pai. E ele não tinha boas lembranças, porque esse pai, além de ser ausente, e quando ele estava presente, é um pai que gritava, é um pai que bebia, é um pai que agressivo. E quando saía alguma palavra desse pai, não era palavra de bênção, pelo contrário, era palavra de maldição. Era grito, chamava de burro, de bobo. E ele cresceu nesse lar, com esse pai, com essa presença desse pai. Ele se criou, ele casou, e ele acabou tendo filhos também. E ele começou a compreender que ele não queria ter o mesmo comportamento que o pai dele tinha com ele. E quando ele ficava irritado, ele tinha o mesmo comportamento, agressivo, abusivo também. E ele começou a ver que ele começou a beber. E daqui um pouco a ficha caiu, ele estava copiando o comportamento do seu pai. Um dia convidaram ele para a igreja. E quando chegou na igreja, o pastor estava falando de Deus com o Pai Celestial. Ele levou um choque, porque a lembrança e a memória que ele tinha do seu pai não era uma boa memória, não era uma boa lembrança, pelo contrário, era a lembrança de um pai abusivo e agressivo.
automaticamente se fechou. O pastor começou a falar sobre o Pai Celestial e ele não queria saber. Mas daqui a um pouco o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, começou a tocar muito fundo no coração desse homem. E ele abriu o coração, porque ele entendeu que Deus é amor, e que Deus nos cuida, que Deus nos protege, que Deus provê, que Deus está sempre presente, e que Deus também dá direção para a nossa vida, e que o nome de Deus também é Abba Pai, ou seja, Paizinho, ou seja, é uma expressão carinhosa de um pai que ama muito o seu filho. Então, ele abriu o coração e aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida naquele dia. E a partir daquele dia ele disse: eu vou começar a seguir a Deus, eu vou estar aqui na igreja, pastor, pode contar comigo. Eu quero estar perto desse Pai Celestial. O seu filho agora começou a ter um novo pai, porque ninguém dá o que tem, o que não tem. Ele chegou para o seu pai um dia e disse: pai, eu te amo e também te perdoo. Eu sei que o Senhor não me deu mais amor, porque o Senhor não teve amor do meu avô. E o amor, o cuidado que o Senhor tinha, o Senhor expressava de repente naquela gritaria, mas era uma forma de eu não seguir os mesmos passos que o Senhor e ter mais sucesso que o Senhor já teve. Então eu te honro, te valorizo, te respeito, te amo e também peço perdão para o Senhor. Aquele pai duro, pela primeira vez, saiu lágrimas dos olhos dele e abraçou o filho e disse: meu filho, eu sempre te amei e sempre vou te amar, mas eu não conseguia falar em palavras o que eu estou falando aqui agora para ti. Seja um pai melhor. Então hoje eu quero falar para você que talvez não tenha tido aquele pai que a gente sonha, que a gente gostaria de ter, e de repente a tua criança interior até teve falta, mas que você possa honrar o teu pai se for vivo, e você possa fazer melhor o que o teu pai fez para você, que você possa ser um pai melhor do que o pai que você teve. Então nesta noite eu quero dizer isso: aproveite e vá mais longe, seja um pai melhor. Amém? Então o pai terreno, ele é feito para proteger, ou seja, o pai ele é um refúgio, ele é uma muralha para te proteger das coisas externas e internas que você sofre: medo, insegurança, perigo. Então quando nós entendemos isso, fica mais fácil. Em Neemias capítulo 4, versículo 14, eles estavam construindo ou reconstruindo os muros, e Neemias falou: vocês agora vão reconstruir os muros que estão de frente para a sua casa, cada um reconstrua a sua parte do muro para a proteção da tua família. E todos pegaram juntos, e todos trabalharam dia e noite para a reconstrução de muros. Então o pai é o primeiro guardião da casa. Então não é apenas sobre portas fechadas, sobre trancas, sobre muralhas, sobre grades, não é sobre câmeras de vigilância, mas é estar vigilante contra tudo aquilo que possa ameaçar a tua família. Pai, vigia o que está entrando na televisão da tua casa. Vigia o que está entrando no celular dos teus filhos. Vigia as conversas e amigos que os teus filhos também têm. Esse é o papel do pai. Uma certa feita, um pastor, ele soube que o seu filho estava sofrendo bullying
dentro da escola, e que tinha colegas dele que queriam bater nele. Ele foi até a escola, conversou com os professores, conversou com a coordenação, depois conversou com a direção da escola. E ele todos os dias, ele ia, levava e trazia o seu filho para casa. Ele não falou nada para o seu filho, mas o seu filho se sentiu acolhido, o seu filho se sentiu protegido. Nós temos um dever com os nossos filhos, de proteção, e a gente faz isso todos os dias. Então o Pai presente constrói muros invisíveis que mantêm o mal do lado de fora e a paz do lado de dentro. Esse é o papel do Pai, de proteção dos seus filhos. Proteção também emocional. Provérbios 4:23 nos fala isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém? Guardar o coração é guardar as tuas emoções. Guardar o coração é acolher os seus filhos quando estão com dúvidas, com medo, com insegurança. É ouvir, ou seja, ouvir de uma forma atenta, acolhedora os seus filhos. É validar os seus filhos quando eles estão fazendo aquilo que é certo, mas também é corrigir quando estão fazendo algo de errado. E dessa forma nós estamos protegendo a mente e as emoções dos nossos filhos. O Pai é como um guarda-chuva, que pode estar chovendo bastante, mas se o guarda-chuva é grande, ele vai proteger da chuva, do vento. Então o Pai é o primeiro ser fisicamente aqui que vai receber do inimigo ou das outras pessoas o abalo, mas ele vai proteger o filho contra toda investida, seja do homem, seja do mal. Então os pais que escutam são pais que blindam o coração dos seus filhos. Aprenda a escutar os seus filhos, ouvi-los com atenção. Pode até parecer bobagem em alguns momentos, mas eles vão realmente ter a liberdade de tê-los não só como pais, mas também como amigos. Pai protege espiritualmente. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então o Pai sabe que a batalha é real, que nós temos um inimigo que quer roubar, matar e destruir, e sabe que ele foi chamado para guerrear, para orar pela sua casa, orar pela sua família. Você, pai, precisa orar todos os dias, primeiro por você, depois pela sua família, pela sua casa. Quando você ora por você, você está se revestindo. Quando você ora por você, você está se enchendo da presença de Deus. E depois que você se reveste da presença de Deus, você tem poder para lutar contra o mal e proteger a sua casa. Um certo missionário, muito famoso, ele tinha muita fama, muita conquista, muito reconhecimento, muitos milagres. E um dia perguntaram para ele o que fazia com que ele tivesse aquele sucesso tanto. Ele olhou nos olhos do entrevistador e disse: o meu pai. Muitas vezes eu vi ele chorando, muitas vezes eu vi ele de joelho, clamando por mim e pelos meus irmãos. E eu vi ele pedindo para que Deus me revestisse, colocasse anjos para me guardar e que me ajudasse a prosperar e que todo o meu caminho fosse próspero e sucesso. Então um pai que clama, um pai que chora, um pai que ora, é impossível que Deus não ouça. Então o pai, dentro da sua casa, ele é o sacerdote
que abençoa e que protege seus filhos. O pai também é chamado para prover, provisão. Provisão não é só colocar comida na mesa, não é só alimentar o corpo, mas também alimentar a alma e alimentar o espírito. Prover é colocar comida na mesa, mas trazer paz ao coração. Prover é colocar comida na mesa, mas trazer saúde emocional para os seus filhos. Saber que seus filhos vão poder contar com esse pai, que é amigo, que o ouve, que está atento e que acolhe. E que independentemente do que vier acontecer, eles sabem que tem para onde voltar. Isso é o papel do pai, a provisão. E essa provisão então vai mais além do que prover e sustentar o corpo com alimento físico. Sustenta a alma e o espírito com a palavra de Deus e com acolhimento e amor. É o pai que provê necessidades materiais. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, negou a fé. É pior do que o descrente. Então Deus honra o trabalho do pai, que sustenta o seu lar e não deixa faltar nada. Trabalhe, mas não seja escravo do trabalho, ao ponto de perder o convívio dos seus filhos, da sua família, e também perder a sua saúde. Trabalhe, mas estabeleça também limites, para que você não venha perder a tua vida por causa do trabalho. Hoje nós encontramos pessoas que são trabalhadores loucos, que não param de trabalhar, e na verdade é uma desculpa para não ir para casa. E outros vagabundos que não querem trabalhar. E a Bíblia diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso, porque a preguiça também é um pecado. Então nós não podemos ser preguiçosos, mas também não podemos trabalhar demais. Temos que encontrar um equilíbrio. Trabalhe de tal maneira que você traga a provisão para o seu lar, mas não perca a sua saúde, não perca a sua família. Um pai, ele trabalhava como pedreiro, chegava cansado em casa, mas ele fazia questão de colocar os seus filhos para dormir, e antes de dormir contava histórias bíblicas, antes de dormir abençoava, antes de dormir ele beijava, antes de dormir ele abraçava os seus filhos. Como vocês acham que seus filhos iam dormir? Abraçados, acolhidos, amados por um pai que contava história, beijava e abraçava e dizia que amava os seus filhos. Esses filhos com certeza serão adultos saudáveis, adultos que vão ter sucesso, que vão prosperar, porque tem um pai que, por mais que ganhe pouco, por mais que trabalhe muito, ele dá a atenção suficiente e necessária ainda para os seus filhos. O amor de um pai se mede menos pelo bolso e mais pelos sacrifícios que ele faz em prol dos seus filhos. É esse pai que nós pregamos. Ele provê afeto e encorajamento. Mateus 3,17. O pai disse sobre Jesus: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho alegria. Se o Pai Celestial afirma assim sobre o seu filho, quanto mais nós precisamos reafirmar dos nossos filhos e abençoá-los. Quanto mais nós temos que validar, honrar. Pastor, mas o meu filho está uma coisa. Profetize sobre ele. O meu filho é rebelde. Profetize sobre ele. O meu filho não tem jeito. Acaba com essa palavra.
Uma certa feita, um homem... Pastor, só para repetir a história boa. Uma certa feita, um homem veio para o pastor e disse: meu pastor, eu estou em apuros, está difícil, está complicado. Por quê? A minha mulher é uma goteira, está sempre pingando, sempre falando. Não aguento mais, fala muito. Como é que estão teus filhos? Rebelde, pastor. Só falta bater em mim e na minha esposa. Meu querido, se você fosse no médico e ele te receitasse um remédio, você tomaria? Com certeza, pastor, é um médico, ele tem autoridade, ele sabe, ele prescreveu, ele fez exames, automaticamente eu tenho que cumprir. Então agora vem um remédio para você, porque eu também sou um médico, mas um médico da alma, um médico espiritual. Você vai ler o Salmo 23, 3 vezes no dia, de manhã quando acorda, meio-dia e de noite, todos os dias, até o próximo domingo. Concorda, pastor? Chega agora o mesmo irmão, assobiando, alegre, sorrindo, feliz, com uma expressão de alegria nos olhos e na boca, com uma energia contagiante. E o pastor: e aí, irmão, como é que está a tua esposa? Pingando, pastor, não mudou nada. E o teu filho? Rebelde, pastor, não mudou nada. Mas o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Glória a Deus. As circunstâncias externas ainda não mudaram, mas internamente Ele mudou. Nós não somos movidos pelo que nós ouvimos, pelo que vemos, ou pelo que nós sentimos, porque enganoso é o coração do homem, mas nós somos movidos pela palavra de Deus. A energia, a vibração, a frequência que nós temos que ter, nós temos que acessar no Senhor e na sua palavra. Às vezes, internamente, nós vamos estar em lutas, em tristezas, desânimo, e isso faz parte, porque nós somos seres humanos. Mas daí nós vamos respirar fundo e vamos lembrar da palavra de Deus e vamos pregar para nós mesmos até que a gente venha a mudar de comportamento. E aquele homem entendeu: primeiro mudo eu, porque Deus faz uma obra em mim. Depois que Deus faz uma obra através de mim. E a mudança se torna natural no momento que eu aceito as circunstâncias, porque Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou olhando novamente a série The Chosen, desde o início, e hoje eu olhei a cena do Tiaguinho, que foi chamado por Jesus, e ele tem um problema de locomoção, é coxo, não sei qual é a palavra certa para isso, mas ele é doente. E Jesus convidou os discípulos, que foram agora chamados de apóstolos, de 2 em 2, para irem para várias cidades pregarem, para curarem, para pregarem, para libertarem sobre demônios. Tiaguinho chegou para Jesus e disse: mestre, o Senhor vai me dar poder para curar os outros? Sim. E eu vou continuar doente, porque eu creio que o Senhor pode me curar. Jesus olhou para ele com os olhos cheios de amor e disse: Tiago, eu posso te curar, eu quero te curar, mas imagina agora, se eu te curasse, você ia continuar fazendo o que eu vou mandar tu fazer? É claro, mestre, eu vou continuar. Agora imagina o teu testemunho, mesmo doente, você permanece com fé,
não desanima e continua pregando e continua fazendo a obra de Deus. O teu testemunho vai ser maior ainda. Saiba que o que você está sofrendo agora é por pouco tempo, mas a recompensa do Pai é muito maior. E aí nós começamos a compreender também, porque Paulo um dia orou e disse: Senhor, por 3 vezes eu orei, o Senhor não me ouviu. Eu me sinto como um espinho na carne, ou seja, algo que incomoda. E Deus falou para ele: a minha graça te basta. Às vezes é uma loucura, a gente não compreende a voz de Deus, porque humanamente parece que a lógica é totalmente contrária. Mas Deus tem um propósito em cada coisa. E a palavra de Deus diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então não é para entender e compreender, às vezes é só para aceitar e dizer: Senhor, obrigado. Me submeto ao teu senhorio, à tua autoridade. Eu quero, antes de tudo, fazer cumprir o teu propósito. E a minha vida está aqui para te servir. Amém? Prover também exemplo espiritual. Ou seja, ensinar a palavra do Senhor aos filhos. Como Shema, ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de velho, não se desviar dele. Ou seja, inculca a palavra de Deus na criança, de todas as formas. Aproveita toda e qualquer ocasião e lembra os filhos sobre a palavra de Deus. Pastor, os meus filhos agora já são grandes, o que eu faço? Pai e mãe, nunca deixe de ser pai e mãe. Mas aqui nós estamos falando do pai. O pai precisa lembrar, orar e aproveitar as circunstâncias. Amém? O pai é chamado também para dar direção. Então Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, mesmo depois de velho não se desviará dele. É como uma flecha, que quanto mais você estende a flecha, mais longe e naquela mesma direção e sentido a flecha vai. Precisamos compreender isso. Amém? Então o pai ajuda o filho a discernir o certo do errado. O pai ensina princípios e valores aos filhos, enquanto que o mundo ensina mentiras. Por isso da importância de nós, pais, sermos exemplos para os nossos filhos. Eu sei que nós erramos, mas tem aquele ditado que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então nós precisamos ser exemplo de caráter, de conduta. Assim nós vamos pregar o que nós vivemos e viver o que nós pregamos. E quanto mais próximo nós vivemos o que pregamos e pregar o que nós vivemos, fica mais fácil. E vão ter realmente mais sucesso. Direção moral é a bússola que aponta para o céu. E é o Pai que faz isso. Nós temos também direção de vida. Salmo 32, versículo 8. Diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. O pai não pode viver a vida do filho, mas pode ajudar o filho ou a filha a tomar as melhores decisões
as melhores escolhas. Então esteja presente nas escolhas mais importantes, não só nas emergências. Esteja atento ao que teu filho está falando, a tua filha está falando. Esteja atento e percebendo principalmente aquilo que ele ou ela não fala. Pastor, mas isso é uma capacidade mais feminina. Sim, a mulher geralmente percebe mais, mas o homem também, se treinar, pode perceber também. Isso é treinável, aplicável ao homem também. Essa sensibilidade para ouvir e ver coisas que não são faladas, não são ditas, mas você vê pela expressão corporal que algo não está bem. Isso o pai tem que fazer. Uma certa feita um jovem disse: meu pai não deu tudo o que pedi, mas me deu conselhos que valem mais do que o ouro. Então os conselhos, as experiências, compartilhar os erros, não só os acertos, mas os erros, faz muito bem. Por quê? Porque você pode dizer quais as consequências dos teus erros. E se teu filho e tua filha quiser cometer os erros, aí o problema vai ser dele ou dela. Mas você falou, você compartilhou os erros. Isso pode evitar muito problemas. Amém? Então, direção de vida é um farol aceso numa noite escura. Isso o pai tem que fazer. O pai também dá direção espiritual. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos vivendo numa era em que muitos filhos não querem mais saber de Deus. Estamos vivendo numa era em que falar de Deus é ser fundamentalista. Falar de Deus é algo ruim. Falar de Deus parece ser algo cafona, ultrapassada. Mas aquele que tem experiências com Deus, aquele que conhece, tem intimidade com Deus, sabe que não é assim. Pelo contrário, nós respiramos Deus. Nós temos sede e fome de Deus. É impossível para nós viver sem Deus. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é tudo para nós. Sabemos que o mundo vai passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança e não podemos perder o amor, porque tudo vai passar, mas essas três coisas não passarão, sendo que o amor é o maior de todos esses dons. As lutas virão, mas a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte. As lutas virão, mas o Senhor diz: não retroceda, porque eu não tenho prazer naquele que retroceda. As lutas virão, mas aquele que permanecer fiel até a morte, esse será salvo. Não importa o que nós tivermos que enfrentarmos, seja fiel até a morte. Não importam as propostas que te fizerem, porque nenhuma proposta pode ser substituído pelo propósito maior de servir a Deus aqui nesse mundo, para reinar com Deus quando nós estivermos com Ele no mundo vindouro. Nenhuma proposta vai valer a coroa da vida, um corpo glorificado,
vai valer a eternidade com Deus. Hoje, precisamos escolher qual vai ser a tua decisão. Eu quero Deus. Eu não sei viver sem Ele. Hoje é dia dos pais. Eu quero deixar para você também, papai, que você seja um pai melhor ainda do que já foi e já é. E se você não é ainda, corrige a rota, ajusta a rota, peça perdão, fale aquilo que você errou, mas ore, proteja, dê provisão, seja presente e dê a direção para a tua casa. Isso vai ser cobrado de você, porque Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, do Pai, e o Pai é o cabeça da sua família. É um grande guarda-chuva, é uma grande condição e segurança para nós. Mas independentemente do que as pessoas falam, independentemente do que está acontecendo lá fora, independentemente do que está acontecendo dentro de você, essa palavra de hoje vem para sacudir. Essa palavra de hoje vem para lembrar que Deus tem um propósito, que você tem um papel. E se você cumprir esse papel, você vai abençoar a tua família, ou seja, você vai liberar a tua família para prosperar. Mas não espere só fazer isso no domingo. Não espere fazer isso só na quinta. Decida, escolha ser um pai melhor, uma pessoa melhor todos os dias. Essa é uma decisão. Peça para que você consiga ver como Deus te vê. Peça essa revelação. O que é revelação, pastor? É trazer luz sobre si. Que você tenha clareza e intencionalidade de fazer o que tem que ser feito, mesmo que tu não queira, mesmo que não sinta vontade, mesmo que seja difícil, porque o céu são para os fortes. O céu é para os corajosos, não são para os covardes não entrarão no reino dos céus. Um valente só entra na casa de um valente, de um outro valente, se for mais valente que ele. Você só entrará no reino do céu se for forte e corajoso, destemido. Olhar para as lutas, olhar para os bloqueios, olhar para as dores e dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Se eu não venci ainda, o Senhor vai me dar coragem suficiente para eu vencer. Eu vou buscar a força e a coragem em Deus. E em Deus eu posso saltar muralhas. Em Deus eu posso qualquer coisa, naquele que me fortalece. Não olha para si mesmo. Não olha só para as tuas forças, porque você vai enfraquecer, você vai desanimar, você vai achar que está perdido. Mas olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, e Ele vai te levantar. Pastor, mas eu estou cansado. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um chamado de Deus para ti nesta noite. Te levanta. Toma a tua cruz e me segue. Vale a pena fazer isso. Mas só faz quem realmente se enche de Deus e do seu Espírito. Pastor, eu não sei se eu sou cheio do Espírito Santo. Peça,
E peça a Deus para se encher da presença dEle. Porque se você se encher do Espírito Santo, você vai ser um pai melhor, uma pessoa melhor. Se encher do Espírito Santo, você vai fazer coisas que você nem imagina, porque o impossível é de Deus. O possível, Deus já te deu para te fazer. Te deu ferramentas, habilidades, competências, sabedoria, inteligência, amigos. O impossível aqui nessa terra é só questão de companhia. Mas o impossível verdadeiro vem de Deus. Porque Ele é especialista em fazer o que é impossível. Amém? Espero que você compreenda isso. Talvez você carregue culpa por não ter protegido, provido e nem direcionado o teu filho como deveria, ou tua filha como deveria. Talvez os teus filhos carreguem dores, traumas, por aquilo que eles não receberam ou deveriam receber. Mas eu quero te dizer hoje que você tem um Pai Celestial também, que nos protege como uma torre forte, nos provê como pastor e nos guia como um bom pastor. Ele também não é somente Pai, Ele é Abba, Pai, íntimo, próximo e presente. Então receba o amor dele hoje e permita que ele cure as feridas e transforme a forma como você vive e vê a paternidade, pois nosso Deus, Ele vai além do que nós pedimos e pensamos. Ele vai te surpreender nesta noite. Fique em pé em nome de Jesus. Eu não sou nada, queridos. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu entendo que eu sou apenas um trapo de imundícia, pó, e que eu dependo completamente dele. Mas quando eu me encho de Deus, eu sou um vaso, um instrumento nas mãos dele. Você também pode e deve ser um vaso nas mãos dele. Talvez o maior atributo para ser usado por Deus é a humildade, ou seja, ter um coração ensinável. Não seja rebelde. Coloque em prática tudo que você compreende e ouve da palavra de Deus. A grande questão não é ter tanto conhecimento teológico. A grande questão é o quanto que você pratica. A tua vida vai mudar na proporção, na medida em que você coloca em prática todos os dias de uma forma consistente. A tua vida muda quando você se permite ouvir e começa a pregar para ti mesmo, até que aquilo internalize e vire um hábito, e vire um valor, e vire algo que você tem que viver, e não tem como não viver, que se torna inegociável para você. Aí sim, você muda. Mas se você deixar e ouvir a voz da tua mente que te acusa, porque a mente mente para nós, se você ouvir a tua voz te condenando, te culpando, a palavra de Deus diz: maior é Deus que o teu coração. Amém? O inimigo, o diabo, ele é acusador por excelência. Mas a palavra de Deus diz: se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, e lança todos os pecados do mar do esquecimento, e dos nossos pecados não lembra mais. Como não se apaixonar por um Deus desse? Amém? Feche os teus olhos agora. Se você quer ser um pai melhor, e se você quer ser uma pessoa melhor, coloca a mão na altura do teu coração
Por que, pastor, colocar a mão na altura do nosso coração? É uma sensação, um sentimento de submissão. Eu estou me submetendo à autoridade do Senhor. E eu vou receber dele o que eu preciso. Senhor amado, agora, pelo poder do nome de Jesus, acreditamos, Senhor, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E cremos, ó Pai amado, que temos papéis a desempenhar. E que precisamos verdadeiramente estarmos presentes na vida dos nossos filhos. Precisamos, ó Pai amado, ser provisores, ter provisão, ser protetores e dar direção na vida dos nossos filhos. Entendemos, ó Pai amado, que precisamos também amar nossos filhos de uma forma incondicional, disciplinar em justiça e graça, ensinar e instruir na palavra, inspirar e motivá-los, ó Pai amado, e ser modelo de caráter e de integridade para os nossos filhos, que eles possam olhar para nós e que nós possamos dizer: imite a mim, porque eu imito a Cristo. Que nós consigamos, ó Pai amado, ser pessoas melhores, pais melhores a cada dia, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.